a doutora Diana Mendes, da Direção-Geral da Saúde, a doutora Elsa Mateus, da Liga Portuguesa contra as Doenças Reumáticas, o enfermeiro José Ribeiro, enfermeiro diretor do Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa, e o doutor Paulo Gonçalves, da Sociedade Portuguesa de Esclerose Múltipla. Renovamos os nossos mais vivos agradecimentos por se disponibilizarem para este reencontro. Aos participantes inscritos e aqui presentes, agradecemos o interesse em serem ativos desta sessão. A direção agradece, muito reconhecida, a oportunidade de estarmos todos neste evento acompanhados e apoiados pela Nova Artis, que faz jus de, em muitas circunstâncias, em muitos momentos, estar connosco nestas oportunidades. O tema de fundo é, como tenham presente, já desde o ano passado, o tema de fundo é comunicação em saúde. No primeiro encontro, em 17 de julho de 2020, o tópico foi, na altura, comunicar em contexto de mudança, recuperar a confiança do Serviço Nacional de Saúde. Mas logo a seguir, em pouco mais tempo passado, Portugal haveria de consciencializar, durante alguns meses, momentos da vida de uma pandemia que muito mais tinha para nos pôr à prova. Toda a sociedade, todas as comunidades, todo o sistema de saúde, toda a proteção civil, todas as funções económicas e sociais, todos os cidadãos, em suma, toda a decisão individual, coletiva, pública, com a maior tensão a ter lugar na segunda quinzena de janeiro de 2021. Enfim, toda uma exposição a uma catástrofe ativa, duradoura, como é uma pandemia, evento adverso da natureza, com os seus momentos imprevisíveis em intensidade, em magnitude e em cronologia. Talvez, entretanto, tenhamos passado a valorizar mais a importância da comunicação de risco de emergência em saúde pública, no decurso do surto epidémico do SARS-CoV-2. E foi com o olhar sensível do momento que vivemos e dos que ainda temos para viver, que vos propusemos a abordagem no encontro de hoje do tópico a comunicação de risco de emergência da Covid-19, em permanente ajustamento a todas as fases do decurso do surto pandémico. Talvez depois do momento mais crítico vivido em Portugal, com o pico de casos e de óbitos, respectivamente, em 27 e em 30 de janeiro, a comunicação de risco de emergência como instrumento essencial de vigilância epidemiológica e controle do SARS-CoV-2 esteja mais presente e seja mais orientadora, esta comunicação, da atuação apropriada em cada período, conforme a variação dos níveis de risco de emergência da Covid-19, ao nível do continente, das regiões autónomas e continentais, dos concelhos e das freguesias, por todos os profissionais e dirigentes da saúde, por todos os serviços de saúde e sociais, por todas as comunidades, por todos os cidadãos e cada cidadão, desde logo, se quisermos, a começar pelo cidadão que mora em cada um de nós, que temos todos, estamos todos incluídos neste processo comunicacional e de atuação. Tendo aqui hoje a voz de muitos cidadãos, com intervenientes que os representam, bem como de profissionais e instituições de saúde, pela APDH agradecemos de novo a vossa disponibilidade e ficamos a escutar-vos atentamente. Diria então, toma a palavra a doutora Diana Mendes e conduza este webinar pela forma que achar mais adequada e tendo já previamente toda a informação relativamente às intervenções de cada um. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Muito obrigado, professor António Santos, por receber tão bem este excelente painel. É com muito gosto que aqui estamos hoje. Mais uma sessão sobre comunicação, que é um tema tão relevante hoje em dia. É com muito gosto que estou a moderar esta sessão, mais uma vez alusiva a este tema, desta vez mais focada na comunicação de risco. Agradeço desde já este convite e esta iniciativa, ainda que nestes moldes que nos fomos habituando online, no formato webinar.
O tema da comunicação é um tema especialmente relevante no âmbito da saúde pública, em particular quando falamos de uma pandemia como a que estamos a atravessar. Na verdade, a estratégia de comunicação, nomeadamente de organismos como a DGS, tem vindo a ser ajustada à medida do conhecimento e à medida que o conhecimento se tem vindo a adquirir e à medida que se avalia também a percepção do risco pela população. O tema da comunicação de risco e a definição de estratégias neste âmbito está profundamente estudada, é amplamente referida até em manuais da Organização Mundial da Saúde. Há uma estratégia que utiliza inúmeras técnicas de comunicação que possibilitam a cada cidadão, aos profissionais de saúde, à sociedade como um todo, perante uma situação de risco e de ameaça, tomar decisões informadas. E realmente o que queremos que sejam as melhores decisões, neste caso, para mitigar os efeitos da crise que estamos todos a atravessar. Desde o início da pandemia que procuramos e que se procurou, de facto, equilibrar este sentimento de ameaça que, em certos casos, nos paralisa e inibe de agir, com o de uma despreocupação real, que também sucede, por vezes até mesmo negacionista, quanto aos efeitos da Covid-19. É esta consciência do risco que motiva a população a agir e a aderir às medidas de prevenção, que tem que ser percepcionada e ajustada. Para isso, temos de dar em simultâneo informação sobre as medidas em curso, sobre os recursos existentes para responder à crise, enquanto um evento inesperado que foi, com inúmeras consequências e efeitos negativos na vida de todas as pessoas e da sociedade e com o impacto multissetorial que todos hoje conhecemos e relevamos. Este tem sido um desafio enorme para as autoridades de saúde, que se deparam com dois aspectos, quanto a mim, particularmente desafiantes e, digamos, inéditos. Por um lado, o surgimento rápido de uma doença nova, desconhecida, com um elevadíssimo impacto devido à sua transmissibilidade, mais rápida do que a própria capacidade de entendimento e conhecimento pela ciência, em particular na primeira fase da pandemia, gerou incerteza, insegurança, foram criadas inúmeras barreiras em matérias de comunicação, portanto, esta é uma grande dificuldade, lidar com a incerteza. Uma delas foi exatamente o tema, um termo que todos nós conhecemos hoje em dia e falamos abertamente e com frequência, que é o da infodemia, da desinformação e das fake news. Por outro lado, o outro desafio foi o facto desta crise ter sido prolongada no tempo, desgastante, com inúmeros efeitos psicológicos na população. Todos passámos por uma nova fase, a fase da fadiga pandémica, que torna muito mais difícil o cumprimento das regras e que nos desafia, enquanto seres humanos gregários e sociais, a reduzir contactos, a criar bolhas, a distanciar-nos. Foram vários termos que todos nós vulgarizamos na nossa comunicação. O tema que aqui hoje nos traz é um bocadinho como conviver com estas incertezas, com estes avanços e recuos, com estes passos que temos vindo a dar para conseguir, de alguma forma, dobrar esta luta diária que todos estamos a viver. E, portanto, como todos podemos ver, o processo de comunicação foi muito complexo. Diria mesmo, através da experiência da DGS, que é aquela que eu conheço melhor, obviamente, ao longo deste ano, experimentámos ciclos distintos e diria até mesmo ciclos dentro dos ciclos. Temos aprendido muito, retomámos alguns ensinamentos passados, mas sobretudo aprendemos muito com algo novo. Atravessámos fases de resposta a uma pandemia, desde a contenção à mitigação, até à recuperação, lá chegaremos, com avanços e recuos, porque a necessidade de mensagens claras, de facto, não se compadece com a velocidade do conhecimento científico e gera mensagens contraditórias ou aparentemente contraditórias. O processo comunicacional é tanto mais complexo quanto o processo de definição de medidas. A comunicação não resolve problemas de base, nomeadamente, por exemplo, a escassez de recursos, mas também não resolve, apenas mitiga ou explica melhor a tomada de medidas que a determinada data aparentam ser as mais ajustadas, mas que depois, quando as reavaliamos mais tarde, nos obriga a fazer uma alteração e a ajustar. Este ajuste na comunicação foi permitindo melhorar a adesão a medidas. Penso que aquilo que estamos a atravessar agora é um sinal claro disso. Obviamente, não é evidente que o impacto da vacinação aqui também é bastante óbvio e vai sendo cada vez mais. Mas só quando nós somos claros e temos objetivos claros, poucos, diria eu, para evitar esta dispersão, conseguimos toda a população entenda e adira a estas medidas que temos defendido. Neste equilíbrio, é necessário colocar a vertente económica também em evidência, o que torna este equilíbrio ainda mais difícil. No momento atual, a estratégia de comunicação passa por clarificar as medidas políticas em curso, com linguagem clara e simples, recorrendo a modelos como o modelo dos semáforos das cores que temos visto, com regras iguais para todos. A saúde pública, em particular a DGS, tem cabido adaptar as mensagens a estas fases, motivar os cidadãos a manter a adesão às medidas e motivar a sua resiliência, o que se torna de facto complexo,
ao fim de tanto tempo desta crise que estamos a viver. Na estratégia comunicacional, desde o início, tivemos em conta 3 aspectos fundamentais: a comunicação interna, a comunicação externa e a mobilização social. Realizámos estudos à percepção de risco da população, e isto é particularmente importante no tema que hoje aqui todos, nos traz a todos, que é, de facto, a comunicação de risco numa fase de crise e de emergência. Tentámos, de facto, fazer esses estudos de risco à população, da percepção do risco, ajustámos as medidas, as estratégias de comunicação, de acordo com o conhecimento atual e de acordo com aquilo que ia sendo necessário. No âmbito da comunicação externa, é particularmente importante partilhar a necessidade de combater as fake news. Uma das formas de combater este flagelo tem sido, de facto, o divulgar informação regular, atualizada, verdadeira, trabalhar com os meios de comunicação social, as ações doentes têm um papel fundamental, com a comunidade, para perceber as principais dúvidas e para trabalharem connosco mensagens que se entendam e que se assimilem. Ouvir, no fundo, para melhorar o processo comunicacional. Encontrar porta-voz e momentos de comunicação diversificados e ajustados a públicos distintos é também uma prioridade. Embora os recursos tenham sido escassos, e como todos sabemos, quem trabalha no centro da pandemia é também quem melhor pode explicar as medidas, ainda que devidamente trabalhadas comunicacionalmente. Foram desenvolvidas inúmeras campanhas de comunicação, desde o início, em especial, só para dar alguns exemplos, a lavagem das mãos, a norma 4, que é relativa aos casos suspeitos e como é que devemos agir enquanto doentes. E para isso foi envolvida a comunidade, foi trabalhada a mobilização social, concursos de formação a milhares de influenciadores na comunidade, que passavam estas mensagens nos diferentes setores e contextos, em particular junto às populações mais vulneráveis. Os materiais de comunicação têm sido customizados, ajustados aos diferentes públicos-alvo. Em determinados momentos foi necessário sensibilizar, por exemplo, a comunidade escolar, partilhar medidas com o setor da cultura, apelar aos jovens que moderassem essa naturalíssima necessidade de convívio e de estar em liberdade, em nome dos mais vulneráveis e dos mais velhos, até termos proteção. Mesmo com o surgimento da vacinação, tem sido um enorme desafio equilibrar esta esperança de podermos retomar uma vida normal, entre aspas, com a necessidade de manter as medidas de proteção, porque a imunidade ainda demorará algum tempo a adquirir-se. Outro aspecto tem sido dessa ansiedade que todos temos em ser vacinados, porque apesar de tudo, e ainda bem, os cidadãos em Portugal confiam nas vacinas. Ainda hoje os resultados divulgados do Programa Nacional de Vacinação mostram isso, e que mesmo no âmbito de uma pandemia, no meio de uma crise pandémica como a que enfrentamos, demonstramos todos ter confiança no Programa Nacional de Vacinação. Estes são alguns exemplos e desafios de comunicacionais com que hoje nos deparamos, enquanto cidadãos, enquanto técnicos de diversas áreas, e que nos trazem hoje aqui este webinar. Não querendo demorar mais, vou passar a apresentar os nossos distintos oradores deste painel, que vão falar na sua perspectiva. Apresento desde já a professora Elsa Mateus, que é presidente da direção da Liga Portuguesa contra as Doenças Reumáticas, doutorada em Antropologia da Saúde, Patient Expert de EUPATI e Patient Research Partner. Temos também connosco o Dr. Paulo Gonçalves, vice-presidente da Sociedade Portuguesa de Esclerose Múltipla, especialista na área da proteção de dados, consultor para a saúde de organizações sem fins lucrativos, só para dar alguns exemplos. E temos ainda o Sr. Enfermeiro José Ribeiro Nunes, enfermeiro diretor do Centro Hospitalar Tambi Sousa, presidente da Associação dos Diretores de Enfermagem e docente convidado em diversas pós-graduações de Administração e Gestão em Saúde. Passo então a palavra, se calhar com a primazia às senhoras, à professora Elsa Mateus, por favor. Muito boa tarde, agradeço o convite para estar aqui presente, espero que estejam a ouvir bem, e é sempre para mim um prazer poder participar nestas iniciativas, agradecendo desde já à PDH o convite para estar presente e cumprimentando os meus colegas de painel. Ora, eu vou apresentar... Vou ter aqui uma apresentação que preparei aqui também para me ajudar a orientar os aspectos que eu pretendo focar. Acima de tudo, a comunicação, no meu entender e de acordo com a experiência que eu tenho de lidar com as nossas comunidades, que no fundo são comunidades de pessoas afetadas pelas doenças reumáticas, a comunicação em contexto de risco
terá algumas diferenças, obviamente, em relação à comunicação em contextos normais. Mas, no fundo, o que esta situação trouxe foi precisamente a necessidade de nos recentrarmos novamente e pensarmos novamente o que é este processo de comunicação. E no fundo, eu trago aqui uma definição da Infopédia, e aqui sublinhei algumas palavras que me parecem palavras-chave. Uma comunicação pressupõe uma troca, pressupõe um código comum, pressupõe uma relação, pressupõe uma mensagem e pressupõe, sobretudo, o entendimento. E aqui, muitas vezes, quando nos preocupamos em comunicar, nem sempre é fácil aferir este código comum, que é necessário para haver um entendimento, nem sempre é fácil tentar perceber a mensagem entre aquilo que se pretende comunicar e aquilo que as pessoas precisam de saber para depois incorporar na sua ação. E, sobretudo, é extremamente difícil encontrarmos uma relação equilibrada neste processo de comunicação. Por outro lado, sempre que falamos de comunicação, seja ela de risco de emergência ou não, temos sempre que ter em conta este conceito de literacia em saúde. E, portanto, quando já se beijamente conhecido, portanto, é preciso ter a noção que quando comunicamos, não só pretendemos dar informação, mas pretendemos que essa informação potencie a ação das pessoas. E, portanto, esta parte da literacia em saúde, com a capacidade para tomar decisões em saúde fundamentadas no decurso da vida do dia-a-dia, e aqui é fundamental, e neste contexto, em um contexto de risco e emergência, esta noção de incorporação da informação que nos é dada nas nossas ações do dia-a-dia é fundamental, e aqui em casa, na comunidade, no local de trabalho, em todo o local, e também para saber utilizar o sistema de saúde e controlar da melhor forma possível a saúde de cada um, a saúde individual, a saúde comunitária também, da comunidade, e também aqui assumir responsabilidades. E quando nos focamos e quando abordamos este tema da literacia em saúde, é sempre fundamental ter em conta e não esquecer, e aqui também é algo bastante problemático e suponho que bastante desafiador quando se pensa em estratégias de comunicação em risco ou não, que é no desnível que existe na nossa população em relação aos níveis de literacia em saúde. O estudo de 2016 indicava que 5 em cada 10 pessoas na população portuguesa têm níveis reduzidos de literacia em saúde, e, sobretudo, aqui é preocupante estes 60% das pessoas dos grupos muito vulneráveis que têm níveis de literacia limitados, problemáticos ou inadequados, que se focam precisamente, e aqui também no contexto das doenças reumáticas, embora não se cinjam à população mais idosa, mas é uma grande parte da nossa comunidade, portanto, pessoas com 65 ou mais anos, com baixos níveis de escolaridade, com rendimentos inferiores, e, portanto, este grupo alvo que tem bastantes dificuldades no domínio da literacia e da literacia em saúde, tem que ser alvo de uma abordagem muito concreta, muito específica, seja em comunicação de risco, seja na comunicação normal. E, portanto, é sempre muito complicado, quando se comunica, terem em conta todos estes públicos e todas estas vertentes. E torna o ato de comunicar a estratégia, a comunicação, bastante mais desafiador, no sentido de tentarmos produzir a informação, produzir a comunicação, a mensagem que é necessário passar para promover uma ação, também, inclusivamente, pelos melhores meios, de acordo com as características do público-alvo a que nos queremos dirigir. Eu queria aqui também trazer um pouco da experiência da nossa associação, e aqui também reportando um estudo no qual
A Liga Portuguesa contra as Doenças Reumáticas foi parceiro, um estudo europeu que pretendeu avaliar o impacto da pandemia nas pessoas com doença reumática e apesar de não estarem aqui os números dos inquiridos, que foram cerca de 2.000 pessoas a nível europeu com doenças reumáticas, cerca de 30% receberam as informações através das associações de doentes e, portanto, o papel das associações de doentes como mediadores neste processo de comunicação é cada vez mais relevante e mais importante. E aqui também salientar, possivelmente o Paulo irá focar essas questões, os desafios que as próprias associações de doentes muitas vezes têm na produção de conteúdos e tentar fazer chegar a informação essencial, aquilo que as pessoas precisam de saber para modificar a sua ação aos seus públicos. Por exemplo, em Portugal não existe ainda muito essa prática de produzir versões leigas, as chamadas versões leigas, que já começa, em termos de publicações científicas, a ser uma prática bastante comum, a produção de versões leigas, ou seja, versões simplificadas em linguagem acessível e compreensível à maior parte da população da informação científica. E aqui, por exemplo, o desafio que muitas vezes é para as associações de doentes encontrar as normas, encontrar as orientações e depois traduzi-las em informação de forma prática, em conteúdos práticos, para fazer chegar à sua comunidade. E como eu estava a referir, portanto, a nossa experiência durante o ano passado, efetivamente tivemos uma enorme preocupação nesta comunicação de risco e, sobretudo, do contexto de emergência. Tentámos, acima de tudo, combater a informação falsa, as fake news, os mitos, as ideias construídas, e para isso foi preciso investir muito. Estivemos principalmente ativos nas redes sociais, que se tornaram um dos maiores veículos de comunicação na altura, e foi, portanto, essencial mobilizar uma série de voluntários. Inclusivamente tivemos reumatologistas e profissionais de saúde que nos ajudaram também a poder esclarecer a nossa comunidade e então transformar essa informação em informação que fosse ao encontro daquilo que as pessoas precisavam de saber para modificar a sua ação. Nós fomos produzindo durante os primeiros tempos uns pequenos vídeos com informações, nós chamamos de informações Covid-19, e que no fundo o que faziam era resumir, sintetizar 10 ou 12 conselhos muito práticos, no sentido que as pessoas mantivessem os seus tratamentos habituais, que não fizessem alterações da sua medicação com base em receios infundados, como ter acesso à medicação, o que fazer em situação de cancelamento de consultas, portanto, para que as pessoas evitassem dirigirem-se aos locais de cuidados de saúde, e com uma série de informações e, obviamente, sempre também reforçando as outras questões paralelas que tem toda a população, que têm a ver com o controle da disseminação da pandemia. E outra das formas que também tivemos de comunicar foi tentar reunir essa informação credível e levá-la ao nosso público nos nossos boletins informativos. E os nossos boletins informativos, no ano passado produzimos 2, portanto o terceiro saiu já em janeiro deste ano, e no fundo o que pretenderam foi reunir informação credível, científica, e colocá-la em linguagem e leitura fácil para a população em geral. Porque os nossos boletins, portanto, estão disponíveis online, mas nós imprimimos 2.000 em papel e no ano passado, pela primeira vez, começámos também a realmente enviar exemplares dos nossos boletins para todas as unidades de cuidados de saúde e, portanto, fazer uma ampla distribuição. Isto porquê? Porque nós muitas vezes
Temos que pensar também nos meios de chegar às pessoas. Aposta-se muito no digital e, sem dúvida, que o digital veio para ficar e com todo o seu potencial, mas ainda existe uma franja considerável da população que não tem acesso fácil ao mundo digital. E, portanto, as minhas reflexões aqui em termos desta área, eu acho que todas as associações de doentes, ou pelo menos a grande maioria delas, trabalham naquilo que me parece ser, portanto, parece ir ao encontro desta definição da comunicação no interesse público. No fundo, nós pretendemos provocar a mudança nos conhecimentos, nas atitudes e nos comportamentos dos nossos públicos e tendo sempre como finalidade o bem comum. O que é que nós precisamos de fazer, e já devia ter sido começado, e portanto que é um processo que temos que desenvolver no futuro, tanto nós próprios, nós as associações de doentes, como também todas as entidades na área da saúde, para já temos que trabalhar nos sistemas de informação. Os sistemas de informação são essenciais. É necessário recolher e analisar a informação e também é necessário atualizá-la. Muitas vezes a comunicação com o público, com os utentes, encontra algumas barreiras porque não existe comunicação entre os sistemas e entre os sistemas de informação. Dou, por exemplo, um exemplo muito básico. Durante o ano passado, em que tivemos mais restrições em termos de acesso ao contexto hospitalar, e que eram, portanto, uma novidade, mudanças tão simples como alterar o texto de uma carta que vai com a marcação da consulta para o utente, em que continuava a dizer para estarmos presentes no local 30 minutos antes, quando atualmente só entramos dentro do hospital à hora em que temos a nossa marcação feita. Portanto, pequenos aspectos em termos de adequação e de atualização da informação e também na adequação da mensagem. O que é necessário comunicar? Não é só às vezes o que é necessário aos serviços e às entidades comunicarem, é também aquilo, porque às vezes existe ali uma pequena diferença entre aquilo que se pretende comunicar e o que é que a pessoa, eu peço desculpa, o que é que a pessoa terá que fazer com aquela informação, o que é que interessa realmente à pessoa no contexto de toda a mensagem e de toda a informação que é necessária. Portanto, é preciso pensar na mensagem, é preciso pensar o que é que temos que comunicar, a quem e como. E estes 3 fatores, todos em articulação. E, sobretudo, pensar na ação que se pretende. E depois é também fundamental ter em conta os meios pelos quais se comunica. E aqui o tal desafio, insistimos muito e investimos muito atualmente no panorama digital, mas o que é certo é que não é ainda uma realidade fácil de utilizar para uma grande maioria da nossa população. E, portanto, repensar os meios, adequar os meios ao público-alvo, à mensagem e, sobretudo, às necessidades. E eu, se calhar, voltaria a insistir, seja qual for o contexto, é sempre necessário ter em conta o que se quer comunicar, porquê que se quer comunicar, onde é que se vai comunicar, quem, quando e como. E é fundamental que qualquer tipo de comunicação, da mais simples, da mais básica, até à mais elaborada, até à comunicação de risco e até à comunicação de risco de emergência, que não se esqueçam todos estes fatores e, sobretudo, adequá-los a cada público. E aqui também desafiava uma maior comunicação também com as associações de doentes, que fazem um papel de relevo na comunicação com as suas comunidades e que muitas vezes têm que desenvolver muito deste processo com os seus próprios recursos, que seria bastante mais fácil que houvesse uma partilha e, portanto, daqui fica aqui também o desafio
para não se esquecerem das associações de doentes como veículos ótimos de comunicação com o público em geral, e com o público mais vocacionado para a área da saúde. E eu, se calhar, ficava por esta breve introdução e depois continuaria com todo o prazer na conversa. Muito obrigada. Muito obrigada, professora Elsa Mateus. Agradeço muito o rigoroso cumprimento do tempo que foi estabelecido. Passo agora ao Dr. Paulo Gonçalves também. Muito obrigada. Muito boa tarde. É um enorme prazer que agradeço, com enorme prazer que agradeço o convite da APDH. A Elsa facilitou-me bastante a minha apresentação, porque eu não sou um profissional da comunicação. Os conceitos que ela transmitiu ajudaram um bocado. Eu quero acreditar que o convite se deve ao trabalho que a SPEM, a Sociedade Portuguesa de Esclerose Múltipla, tem vindo a desenvolver com esta direção. Quero deixar claro também que os exemplos que vou apresentar, as imagens e os projetos que temos vindo a desenvolver, se devem à direção, ou melhor, que não se devem nem à direção da SPEN, nem a mim. Devem sim a um conjunto uma equipa, ao conjunto de funcionários e voluntários que a SPEN tem, e deve-se também ao trabalho desenvolvido pelas associações doentes, um trabalho conjunto. Já agora um elogio muito grande, eu se calhar ia terminar com isso, mas faço já. Gostei muito desta mudança mais recente na comunicação através das cores, porque ficou bastante mais simplificado para nós conseguirmos perceber as coisas que eram ditas. Queria contar uma pequena história para começar. Há uns anos atrás, a Organização das Nações Unidas conseguiu recolher apoios para ajudar um país com graves problemas, doenças, enfim, uma situação bastante difícil. Havia um livro de protocolo para as assinaturas numa mesa, com 2 esferográficas em cima. Não havia Covid na altura, portanto, podia-se partilhar as esferográficas, e todos os convidados assinaram com uma das esferográficas que lá estava em cima. Todos, exceto o presidente do país em questão. Ele deslocou-se a Nova Iorque, das Nações Unidas, no seu fato Armani, saca de uma caneta de tinta permanente em ouro para assinar o protocolo. Claro que muita gente notou, em especial a comunicação social que atacou. Nós comunicamos sempre. Neste caso, um país em situação de emergência comunicou uma mensagem que deixa todos para qualificar, não é? A comunicação de risco de emergência é um processo dinâmico. Estive a ver os conceitos, é um processo dinâmico e interativo de comunicações de situações que podem ocorrer e gerar pânico. Necessitamos de prevenir, dar ferramentas, aumentar o conhecimento e apoio nas decisões. O que não é um processo dinâmico e interativo de comunicação com resposta impulsiva a cada incidente, de modo a evitar o pânico. Portanto, a ideia é preparar, prevenir. Quando se comunica, dar essa confiança. Então, como é que é comunicar o risco de emergência? Primeiro, há comunicar. Comunicar significa expressar-nos de forma que nos entendam. Depois, comunicar risco. Comunicar risco é expressar-nos de forma que nos entendam que o risco é real e que nos pode afetar. Depois, comunicar risco de emergência significa expressar-nos de forma que nos entendam que o risco é real e já nos afetou. Eu espero que tenham reparado que afirmei nos entendam, nos pode afetar, já nos afetou, porque estamos no barco. A SPEM em 2018, em 2019, quando tomou posse, trazia de 2018 uma dívida de 140 mil euros. E a pergunta é, querem mais estado de emergência do que estes numa associação de doentes? Portanto, criar uma cultura de processo significa
na prática, não ficar só pela observação, pela crítica, significa agir. Para comunicarmos e sermos entendidos, nós precisamos de perceber e entrar na cultura. Quando chegamos à SPEM, os funcionários tinham salários em atraso. Acham que eles estavam preocupados com a cultura da SPEM, os valores, a missão, a visão, etc. Não, eles estavam preocupados em receber o salário porque tinham contas para pagar. Precisamos de despedir, precisamos na altura de despedir que duvidassem da direção, que nos questionassem. Nós, direção, estamos ali para os servir a eles. E porquê? Porque nós somos aqueles frutos que vêm à frente. E todos os frutos são todos os doentes e todos eles diferentes uns dos outros. E os ramos são os colaboradores que servem os utentes. E se nós pararmos de servir os utentes, a Segurança Social para de nos financiar, nós falimos. Nós, direção, somos apenas voluntários. Isto é vosso. E foi esta a mensagem, muito simples, que nós transmitimos aos colaboradores, onde tínhamos 140 mil euros e eles tinham que fazer o que era esperado deles, para nós fazermos o que era esperado de nós, que era buscar financiamento para continuarmos a funcionar. Depois, tentamos criar uma coisa que fosse simples. Nós precisamos de processos simples. Primeiro, criar a cultura de questionar. Depois, simplificar o problema. Como se diz, cortar o elefante às fatias. Depois, o terceiro aspecto é não ficar apenas no problema, porque nós somos muito bons a identificar problemas, mas pensar em soluções, muitas soluções. E às vezes quando eu digo a algumas pessoas que temos que pensar em pelo menos mais de 10, a malta começa a fritar. E depois, nestas muitas soluções, escolher uma e avançar. Pode não ser a melhor. Se não avançarmos, não vai acontecer. Então, nós, dentro da SPEM, como podem imaginar, cada um achava que a equipa deles é que era a melhor. Isto era tudo uma equipa, mas a deles é que era espetacular. Então, nós criamos uma regra de casa que era: tragam-nos os problemas. A condição para trabalharmos cada problema era que quem trouxesse um problema tinha que trazer pelo menos uma proposta de solução. Eu lembro-me logo, no mês a seguir a termos tomado posse, que houve uma colaboradora que veio ter comigo e disse: eu tenho um problema, o meu computador avariou. E eu respondi: e então? É que o meu computador é aquele. Era a máquina de lavar a louça, porque ela é funcionária da Copa. E a pergunta seguinte foi: e então? Eu estava à espera da solução. E ela disse: eu tenho uma sugestão. E disse: e então? E a resposta foi: aquilo que eu gostava de colocar uma angariação de fundos no Facebook para juntar dinheiro e comprar uma máquina nova para a SPEM. E então, queria saber se posso fazer. Eu disse: qual é a razão para não poder? E por que não? E a resposta foi: a direção anterior não nos deixava fazer nada disso. Eu disse: mas esta direção é diferente, bora lá. Okay? Avançando um bocadinho rápido no tempo, a SPEM, as reuniões de direção da SPEM são feitas por Zoom desde fevereiro. Mas não é fevereiro de 2021. Não é fevereiro de 2020. É fevereiro de 2019. Nós mal aterramos. Se nós tínhamos pessoas com esclerose múltipla na direção de uma associação de doentes, uma em Bragança, outra no Porto, outra em Faro, outra nos Açores, como é que nós íamos fazer reuniões de direção presenciais? Quando, no início de março do ano passado, começamos a ver o lockdown da Ásia a caminhar para deslocar-se da Ásia para a Europa, portanto, do leste para o oeste, nós percebemos: vai acontecer aqui. Nós vamos fazer lockdown, nós vamos fechar. E precisamos nos preparar para arranjar formas de fazer chegar a medicação a quem está isolado, em particular a quem está isolado. Uma vez mais, processo simplificado. Quem é que contata quem? Quem é que nós conhecemos nas autarquias, por causa da capilaridade?
Entretanto, vem algo que nós não esperávamos, vem-nos um contacto a partir da Associação Nacional de Farmácias, capilaridade, e também com um contacto a partir da Ordem dos Farmacêuticos. E a resposta foi, bora lá. Nós estamos preparados, já tínhamos mapeado pessoas de norte a sul, incluindo as ilhas, quem é que poderia servir de comunicação com as autarquias, e eles disseram, não, essa parte nós já temos preparado, porque nós já temos articulada a parte logística, porque nós já temos isso para entregar nas farmácias. E nós dissemos, então o que é que falta? Começamos a trabalhar no processo. Só para terminar aqui uma coisa. Cada pessoa tinha as suas tarefas perfeitamente definidas. Okay? A comunicação de risco de emergência com o exterior, como a Diana disse no início, tem que ser perfeitamente definida, cada uma das tarefas definidas, e com o exterior, comunicação de risco, comunicação de emergência feita por uma pessoa. Não há cá balbúrdia, toda a gente responde eu não vou dizer o nome do canal, mas todos sabemos. E aqui começamos. Nós testamos o modelo nas vésperas da Páscoa do ano passado. A semana seguinte, iniciamos o que hoje se conhece como Operação Luz Verde. A mensagem era muito simples. Precisávamos de ajudar, precisávamos de ajuda e de ajudar, porque ninguém poderia ficar sem medicação, porque há o perigo de surto. E todos nós, doentes com esclerose múltipla, e depois as outras associações também tinham problemas idênticos, nós sabemos o impacto que pode ter um surto em cada um de nós se não tivermos medicação. Envolvimento a sério. Então, algumas das coisas que nós fizemos durante o ano passado também, a 30 de maio celebra-se o Dia Mundial da Esclerose Múltipla. E todos os anos nós fazemos o dia 30 de maio, o dia 4 de dezembro, que é o Dia Nacional, e enquanto tínhamos alguns problemas para resolver, para entregar a entrega de medicação, não deixar ninguém esquecido, contactar com os hospitais, com as farmácias, etc., alguns outros iam tendo ideias e testando o mês de maio, as coisas que iam acontecer no dia 30 de maio. E porquê? Porque esta era a forma de envolver as pessoas que estavam confinadas. Eles precisavam de se focar em algo. E o Dia Mundial da Esclerose Múltipla transformou-se no mês da esclerose múltipla. Que apareceram ideias que nunca mais acabaram. E nós tivemos que explicar. E o foco tinha que estar na solução. Não no problema. Em vez das pessoas focarem que estou fechado em casa e não posso fazer isto, etc. Não, estava nas soluções. Então, tínhamos que arranjar várias soluções. E depois escolhermos uma delas, ou escolhermos as várias que tivessem. E se a escolha for errada, se correr mal, a gente corrige e volta a testar. E aí isso chama-se melhoria contínua. E pensamos na comunicação. Claro que sim, claro que pensamos na comunicação. O brand da SPAM subiu de forma vertiginosa, mas era esse o objetivo? Não. O objetivo era ninguém ficar esquecido. Todos sabíamos, toda a gente sabia o objetivo da missão da SPAM. Foi nesse mês, se recordarem, quando nós aterramos valores, missão, etc., ninguém pensava nisso. Aí foi nesse mês que eu, pelo menos, comecei a sentir que as pessoas estavam a dar relevância à missão da semana. E, portanto, nós construímos vários projetos, chamamos-lhe o Em Casa Unido. O Em Casa Unido constituído por 3 grandes grupos. O Em Casa mais ativo, reunia exercício físico, acompanhado por terapeutas à distância, chamado telereabilitação, ou exercício cognitivo, para pessoas com esclerose múltipla é muito importante, mas também acompanhado por terapeutas à distância. O Em Casa mais informado, reunia informação fidedigna, há bocado se falou da questão das fake news, validada, científica, traduzida para palavras que nós conseguíssemos perceber. Sobre Covid, sobre pandemia, sobre medicação, etc. Por último, o Em Casa Tranquilamente, que reunia eventos sobre os mais variados temas, webinars, discussões relacionados com a esclerose múltipla, desde alimentação, nutrição, psicologia, you name it. Então,
Depois começamos então a trabalhar em grupo com outras associações. Muitas associações juntas. Da mesma forma que não é trabalho da direção da SPEN que aconteceu à SPEN, isto não é trabalho da direção da SPEN. Aconteceu porque juntamos muitas associações e todas as ideias que vieram, e o que fizemos, ou o que tentamos fazer, foi aplicar a mesma metodologia, simplificação. Estão surgindo ideias muito interessantes, como a que está aqui, com a resposta ao grupo de trabalho criado pelo despacho da Sra. Ministra, com o Infarmed a liderar, para a medicação em proximidade, que nós apresentamos os conceitos, as propostas, mas com infografia para que fosse fácil de perceber. Ou, e agora com mais um boneco. Ou então, a ideia da criação da proposta para a renovação da terapêutica de doentes crónicos. Faz sentido um doente crónico ir ao centro de saúde dizer: eu quero renovar a minha medicação? Faz sentido se eu tiver que, se o médico quiser ver, para reavaliar. E agora, se ele estiver estável, isto faz algum sentido? Também fizemos essa proposta. Estamos a trabalhar nessa proposta e a levar adiante. Ou a criação do provedor do doente. Se nós tivermos um provedor do doente, nós vamos ter uma coisa que não existe até hoje, que é avaliação. Porque se quer saúde baseada no valor, mas não se faz avaliação. Ou então, ainda por último, o Registro Nacional de Dados em Saúde, que a gente fala há não sei quantos anos, no mínimo para aí há 20. Portanto, e se calhar termino, não sei se estou a dar tempo à volta à Diana, eu espero que sim, às vezes falo um bocado mais. Se nós conseguirmos começar a substituir preparação em vez do desenrasca, o planeamento em vez do improviso, a ação em vez da reação, a pergunta, ou mais perguntas em vez de mais respostas, o que nós fazemos é iniciar um caminho que se torna um hábito. Quando se torna um hábito, faz parte de nós. Obrigado. Muito obrigada, Dr. Paulo Gonçalves, pela partilha da experiência que nos trouxe aqui. Vou então passar para o Sr. Enfermeiro José Ribeiro Nunes para a última apresentação. Muito obrigada. Já agora, só se tiverem questões, para irem colocando a nossa sessão de perguntas e respostas logo a seguir a esta apresentação. Obrigada. Muito boa tarde a todos. Quero agradecer o convite que me foi formulado e cumprimentar a doutora Diana Mendes e os membros deste painel, o Dr. Paulo Gonçalves e a doutora Elsa, e todos aqueles que nos estão a ouvir, porque um fim de tarde de sexta-feira é só para pessoas motivadas e, portanto, já verifiquei que temos aqui umas dezenas de participantes, o que é sempre bom. Abordar este tema e não tentar e evitar estar a falar no passado, seria este o meu propósito. Mas eu não podia deixar de começar a minha intervenção por lembrar um aspecto que me parece importante, considerando o tema que temos hoje aqui, que é a grande discussão que esteve sobre o tipo de informação que circulava na fase inicial e que ainda hoje circula, a busca excessiva de informação por parte da comunicação social e a forma como a publicavam e como a partilhavam com as pessoas em geral, mas essencialmente preocupante, e ainda hoje o é, com os tais 60% de pessoas que aqui foi referido há pouco numa das intervenções, como literacia baixa, ou uma literacia, ou com necessidade de algum desenvolvimento de literacia, melhor dizendo, e também a questão das opiniões e as tomadas de posição sensacionalistas, muitas vezes de alimentar os próprios egos de dirigentes ou até de peritos
e verificamos isso, e merece alguma reflexão, que é vermos, se calhar, não digo pela primeira vez, mas desta forma acentuada, foi claramente os peritos a discutir nas televisões, nas rádios, nos jornais, aquilo que devia ser uma discussão entre peritos, nos locais próprios, e não de uma forma partilhada a criar inseguranças às pessoas. E essa insegurança ou evitar a insegurança às pessoas efetivamente uma das preocupações quando comunicamos. E, nomeadamente, quando estamos numa situação em que estamos em incerteza, com medos, com desconfiança, e que nos levaria a ter um pouco mais cuidado. Então, isto foi ao longo do tempo e hoje ainda merece alguma reflexão e merece que, assim como estamos a vacinar as pessoas para criar a imunidade de grupo, também a gente vacinasse as pessoas contra a desinformação e que as instituições trabalhassem um pouco mais esta questão da comunicação. E, como a doutora Diana referiu, que houve parte da DGS, publicação de documentos estruturantes e extremamente importantes, orientadores para aqueles que comunicavam, era importante que efetivamente fosse assim assumido pelas organizações e que depois se fizesse o desdobramento para comunicar com os diversos público-alvo, nomeadamente no que diz respeito aos profissionais de saúde, descodificar, e isso foi feito em muitas organizações, em que, dado o número de circulares normativas que chegavam, tínhamos que internamente a sintetizar rapidamente e transformá-las numa lógica de comunicação fácil, simples e acessível e compreensível, e ao mesmo tempo também comunicar isto para o exterior. Ora, eu falarei um pouco mais disto e da questão de falar a verdade e de comunicar bem e destas estratégias que muitas vezes não chega só estar em documentos, é preciso que as pessoas o dominem. E infelizmente, ou dizendo de outra forma, ainda temos um longo caminho a fazer, é que apesar de existir uma ampla discussão, e se calhar isto que eu estou a dizer parece tão óbvio, a verdade é que a pandemia vem nos dizer que há muito pouco cuidado nas organizações do ponto de vista comunicativo e pouco aprofundado nos aspectos humanos, sociais e comunitários, e que numa situação de lidar com a pandemia, isso acabou por se acentuar mais e veio a ser mais visível. E veio a ser mais visível porque as pessoas também não podiam fugir. Não se podia adiar, tínhamos que enfrentar a pandemia, nunca prevíamos o impacto e a dimensão, e portanto, conforme foi existindo variabilidade do risco, nós tínhamos que ir implementando medidas e portanto não podíamos fugir, e também nunca sabíamos o quanto íamos mudar e ainda o quanto vamos mudar, mas a verdade é que sabíamos que a mudança tinha que existir. Ora, se há tema que foi sempre muito tratado, era a questão da resistência à mudança, nós aqui verificamos que as pessoas até mudam rapidamente e até conseguem fazer coisas que no passado foram tanto alvo de tanta formação, por exemplo, a lavagem das mãos, e de tantas campanhas de sensibilização, e a verdade é que muito rapidamente as pessoas aderiram muito bem e foi muito fácil as pessoas perceberem a importância da lavagem das mãos. Então, há aqui aspectos de comunicação e aspectos de gestão do risco que merecem ser refletidos, mas merecem ser refletidos ainda muito mais aspectos, que, nomeadamente, que nós fizemos na pandemia aquilo que fizíamos no passado e fizemos na pandemia aquilo que vamos ter que continuar a fazer no futuro. Estou a falar concretamente em relação à qualidade e segurança dos cuidados essencialmente, à questão da medicina do trabalho, da segurança do trabalho, à questão da importância do controle de infecção da PPCIRA e até a questão da humanização dos cuidados, e este meu até não foi a desvalorizar, mas foi a dizer que mesmo nestes contextos a humanização tem que se salientar e que tem que ser trabalhada. E estas equipas, devidamente lideradas numa lógica de liderança transformacional e numa lógica de que estamos ali perante aqueles peritos, foi decisivo e terá que continuar a ser, quer para a vida das organizações, quer para futuras pandemias. Então, instituições que já eram organizações resilientes
e que tinham estas comissões a trabalhar adequadamente, tiveram um processo muito mais fácil, porque a proatividade e a questão mesmo do desenvolvimento de projetos inovadores e de mudança e até de criação de valor, uma vez que foi aqui também já referido esse aspecto, que é para o utente, que é para a organização, a verdade é que isto depois transformado em comunicação interna e externa é muito mais fácil quando já há caminho e quando se assume que isto são questões técnicas, que são questões científicas e que são questões de boas lideranças que tinham que existir. E se desta forma, e esta também foi um grande desafio logo inicial, nós provavelmente conseguimos até ir um pouco mais além da resiliência, que era importante neste contexto, mas comunicar aos nossos colaboradores que era preciso ser antifragilidade, ou seja, no fundo, tentar reverter as crises a nosso favor, como pelo tal caminho da antifragilidade, ou seja, encarar os eventos adversos de frente e aperfeiçoar cada um deles, ultrapassando as adversidades. Isto é gestão de risco. É, efetivamente, nós temos que acabar. Com estas equipas de período e estas equipas que acabei de referir, este aspecto tornava-se mais simples dentro da organização. Ao tornar-se mais simples e mais operacional e o tal ajuste em função da variabilidade do risco e das respostas e das diversas fases dos planos de contingência tinham mencionado, nós estaríamos em condições também de perceber e de forma proativa aquilo que deveríamos comunicar em cada momento. E houve claramente fases diferentes de comunicação que na abordagem vou tocando nestes aspectos. Mas estas trocas de informação, estas relações que eram estabelecidas dentro da organização e fora da organização, e não nos podemos esquecer, tínhamos pessoas em teletrabalho, tínhamos pessoas que mudaram métodos de trabalho, tínhamos pessoas que tiveram que muitas vezes, em alguns casos, ser mobilizadas de uns serviços para outros, trabalhando em equipas diferentes daquelas que trabalhavam, e, portanto, esta dinâmica exige muita comunicação e exige líderes que indiquem bem o caminho e que segurem as equipas, servindo de rede para aquilo que está a ser feito. E isto é comunicação, isto é trabalho que não pode ser feito. E é importante percebermos quais são as características da pandemia. E quando olhamos para estas características da pandemia, que eu já referi, que também outros já referiram nas intervenções anteriores, há aqui 3 ou 4 aspectos que para mim eram importantes evocar ou abordar de uma forma mais pormenorizada. A primeira questão é em relação à incerteza. Comunicar com o público e incluir informação explícita destas incertezas que estão associadas aos riscos e aos eventos de risco e às diversas intervenções que devemos aqui associar, interligava logo com a questão da confiança que deveríamos também trabalhar. Ora, e para conquistarmos essa confiança, as intervenções sobre a comunicação dos riscos tinham que partir, em muitas situações, daqueles que estavam nos diversos serviços, nas diversas áreas funcionais. Não é aceitável que alguém que quer falar de gestão de risco se ponha no papel como estivesse a fazer comunicação de crise, como sendo a falar das situações de emergência. Também não é aceitável que alguém que está a fazer comunicação de crise, que se venha pôr no papel de perito e que fale das coisas como estivesse a falar de um terreno que não conhece. E estas confusões existiram. Vimos instituições que o fizeram muito bem, tiveram as pessoas certas a falar nos momentos certos e nos contextos adequados, e tivemos pessoas que falavam de tudo e sempre a mesma coisa. Ou seja, também não é tão linear neste contexto que seja sempre o mesmo a comunicar e que comunique sempre da mesma forma, seja a fazer uma comunicação de crise ou uma comunicação de risco. E falei também um pouco mais à frente sobre este aspecto. E depois, isto é determinante para as duas questões, nomeadamente do mediatismo e da vulnerabilidade do risco. Mediatismo, porque as pessoas querem comunicação, então temos que planear, saber comunicar e informar adequadamente,
e na variabilidade do risco, porque estamos sempre a implementar novas fases e há aspectos novos que temos que implementar. Ora, estes aspectos novos têm que ser previamente comunicados, têm que ser previamente, as pessoas têm que ser previamente preparadas e as pessoas têm que adquirir, ultrapassar a incerteza, adquirir confiança, sendo informada em cada fase e qual o seu papel nessa mesma fase. Então, poderíamos dizer que há aqui 4 grandes aspectos que não podem estar dissociados deste nosso tema da pandemia e da comunicação em concreto, que é a emoção, a razão, a organização, a liderança, mas nomeadamente como comunicar, o alcançar as diversas audiências. Eu não posso comunicar para os meus profissionais da mesma forma que comunico para as pessoas do exterior, para a comunidade em geral. Eu tenho que partilhar informação e experiências diferentes. Eu devo pôr profissionais de saúde a explicar quais foram os seus medos, quais foram as suas inseguranças, porque isso leva a que as populações valorizem as equipas que estiveram a trabalhar. Mas também tenho que comunicar à população que podem estar tranquilas que a instituição está a cumprir a sua missão e está a reduzir os impactos negativos e está a melhorar os comportamentos, se existiu algum comportamento que foi avaliado negativamente e tentar, desta forma, aperfeiçoar. A organização tem que ser uma organização muito mais achatada. Falámos na gestão de downsizing, falámos dos achatamentos das organizações. É lógico que a gestão é efetiva e é uma gestão muito mais de proximidade, num contexto de pandemia, muito menos hierarquizada e com muito mais fluidez de comunicação do topo para a base e da base para o topo. E esta situação leva a alterar, ou melhor, a atuar sobre a raiz dos problemas, leva a que haja um sentido coletivo e que os efeitos das emoções que são normais nestes contextos também se atenuem e que a interligação disto com a comunicação, depois com mails, com reuniões, com passagens pelos serviços, com as pessoas uma das dinâmicas muito interessante e que vai dar origem a um estudo de investigação, ou pelo menos uma análise dessa informação, é a quantidade de profissionais de saúde, de enfermeiros, médicos, auxiliares, etc., que foram falando das suas vivências, da sua experiência vivenciada, que é de uma riqueza e que ajuda a elaborar um novo plano de intervenção e a corrigir os erros que anteriormente foram cometidos, porque nessas entrevistas estão alguns desses aspectos presentes, mas sempre também uma mensagem de confiança, mesmo referindo os medos, transmitir sempre à população e às pessoas uma mensagem de confiança. E estas emoções, mesmo estando presentes, ajuda a superar dificuldades, ajuda a que a mensagem seja mais, pela parte do setor, seja mais aceite, ou seja mais compreensiva, e que e também leva-nos a que nunca nos devemos iludir que o pior já passou. E esta é a questão de que nós temos que trabalhar e que temos que contextualizar nesta questão das emoções. Depois a liderança, já aqui fui falar do trabalho conjunto, a transmissão de ideias, de partilha, a gestão de expectativas. Foi muito importante trabalhar com as pessoas, com mensagens mails semanais, com mensagens muito sucintas, com um líder, seja ele diretor de serviço, seja ele enfermeiro-chefe, seja ele responsável, encarregado dos assistentes operacionais, seja o que for, mas sempre com a lógica de que é preciso preservar a equipa, era preciso preservar a equipa, porque ninguém é líder sozinho e tem que aprender com a crise, e aprende-se com as outras pessoas, aprendemos a aprender, e aprendemos também a desaprender muita coisa e a alterar algumas coisas, e portanto conduzir as pessoas para o futuro foi aqui, na minha perspectiva, uma peça-chave. Então, esta crise da pandemia lança-nos aqui um desafio racional e emocional na mensagem de risco e crise. Esta interligação, este equilíbrio entre a emoção e a razão estiveram claramente presentes. Nós começámos por falar do despertar das maiores emoções, que era a questão das alterações psicológicas, do estado em que os profissionais precisam se encontrar, e as pessoas em casa a ver as notícias e a ver o que estava acontecendo em outros países, também alterar o seu estado psicológico.
mas ao mesmo tempo nós estávamos a investigar a racionalidade da ciência e estávamos a pedir informação com base científica, estávamos a pedir que a ciência conseguisse desenvolver a vacina e o fez e acabou por o fazer muito rápido. Nós fomos percebendo tudo isso. Então, quer profissionais de saúde, quer a população em geral, foi vivendo este equilíbrio e este desafio do racional e emocional na mensagem de risco e de crise, e que as instituições tiveram que acompanhar nesta transmissão. E isto leva-nos aqui a algo que nós já falávamos muito, que era na gestão de risco. Então o que nós fizemos foi uma comunicação de crise, sensibilizando os comportamentos responsáveis, apelando à seriedade e solidarância, e uma comunicação de risco, manter as pessoas atentas às recomendações e promover a solidaridade. Desta forma, responsabilizando o indivíduo e responsabilizando a sociedade. Para quem estuda há dezenas de anos a questão da gestão de risco, este desenho que está aqui presente, que é uma adaptação do modelo case suíço, toda a gente o conhece. Então o que nós fomos fazendo não estivemos a inventar, apenas estivemos a usar a metodologia e adaptá-la à forma de comunicação e depois escolher os momentos e os timings mais adequados para o fazer. E então assim nós também conseguimos diferenciar entre aquilo que é a comunicação de crise e aquilo que é a comunicação de risco. Já toquei neste ponto anteriormente, volto a salientá-lo, nomeadamente a questão da comunicação de risco ser principalmente persuasiva e a comunicação de crise ser principalmente informativa. E saliento aquilo que também já salientei, vou dizer a segunda vez, porque acho que aqui precisamos muito melhorar, que é, uma tem a gestão de emergência e outra tem técnicos e tem especialistas. E que os líderes institucionais têm que perceber que não podem falar de tudo e que a comunicação partilhada, claro que com uma equipa task force, com uma estratégia de comunicação, com um contexto, tem que haver aqui um forte controle sobre, por isso é que a maior parte da bibliografia diz que deve ser a mesma a comunicar, mas aqui nesta questão há questões de comunicação de crise e comunicação de risco que têm aspectos diferentes e que não posso ir para a comunicação de risco de uma forma espontânea e reativa. Eu tenho que ter na comunicação de risco uma forma controlada e estruturada. E para mim estiveram aqui nesta projeção, nesta apresentação que estou agora a fazer, estiveram aqui erros que precisavam ser corrigidos, que é principalmente nestes três aspectos, a questão informativa persuasiva, gestão de emergências e seus técnicos, ou a diferenciação entre ter uma intervenção, uma comunicação espontânea, reativa e controlada e estruturada. Parece-me extremamente importante. A comunicação de riscos é uma parte integrante de qualquer resposta à emergência e consiste na troca de informação. Mas se a fizermos bem, nós já estamos a fazer gestão de risco. E este aspecto também acho que nem toda a gente pensa desta forma, pelo menos não o refletem pela ação que a gente vai vendo. Sempre que estamos a fazer comunicação de risco, nós já estamos a fazer gestão de risco. E esta ideia gostaria muito que ficasse, porque parece-me extremamente importante, para quem também esteve no terreno durante estes 14 meses a viver intensamente esta situação. E depois que a comunicação de risco permite às pessoas que se encontram em maior perigo, compreendam e adotem comportamentos de proteção, que foi também um pouco isso. Muito rapidamente, a questão, então, da comunicação de risco, como é que podemos fazer? Primeiro, temos que planear. Segundo, temos que, como disse, ser principalmente informativa. E fazer isto, também já referi, momento a momento, sempre com objetivos, não fazer só por fazer. A marcações com cores, é os cartazes à saída dos elevadores, a norma da DGS que é transformada em 3 ou 4, 5 ideias-chave para aquela semana. Na semana seguinte ou 2 semanas depois já podemos estar numa fase diferente, já podemos ter que transmitir mais um ponto ou outro, mas as pessoas vão ir acompanhar com formação, acompanhar com uma estratégia. Comunicação de risco significa fazer algumas campanhas, significa
usar as metodologias científicas e significa, como disse há pouco, valorizar muito o papel de segurança do trabalho, segurança, qualidade e segurança, gestão de risco e nomeadamente as áreas de humanização, onde está enquadrado, quando digo humanização, onde está enquadrado os projetos inovadores e alguma forma também de comunicação. Equipas de comunicação de crise, sim. Temos que estar na hora. Vou terminar. Temos que passar às perguntas. Um minuto, ponho eu, não é? Equipa de comunicação de crise, os públicos-alvo, portanto, já o público, os profissionais de saúde e os nossos colaboradores, nunca mentir, transparência na informação, não vamos dizer que está tudo bem, que não há ruptura, que podem continuar a haver a urgência porque ainda podemos receber mais 100 quando já temos mais 100 a mais. E, portanto, nós temos que ter transparência na informação e orientar as pessoas depois no próprio sítio que elas fazem. Segurança na informação, transmitir sempre a informação certa, no tempo certo e saber gerir pausas e aquilo que deve ser dito. E outras mensagens e sempre de uma forma, na minha perspectiva, proativa. Para terminar, a fase que está na fase de prevalência de comunicação de risco é uma fase extremamente importante e que nós temos que trabalhar bem, conciliando o novo normal que emergiu e motivar os cidadãos para partilhar alguns recursos, trabalhar muito a questão do acesso às consultas, trabalhar muito a questão da reestruturação física, trabalhar muito a oferta dos cuidados de saúde de forma mais diversificada, com muito mais articulação com o hospital e centro de saúde e desta forma está-me respondendo de uma forma, trabalhar em rede e desta forma responder de uma forma mais adequada às necessidades do cidadão. E terminei. Fico por aqui. Muito obrigada. Convido novamente os presentes para colocarem questões aos oradores. Podem utilizar o chat para o efeito. Entretanto, acho que ouvimos aqui várias apresentações em perspectivas diferentes, muito enriquecedoras. Se calhar, eu gostaria de começava por colocar aqui uma pergunta à professora Elsa Mateus, que falou de um tema que é tão caro para todos nós e tão relevante, que é o tema da literacia em saúde, e gostava de lhe perguntar, uma curiosidade, se de facto a pandemia, tendo em conta que foi uma oportunidade também para melhorar e incentivar alguns comportamentos, algumas mudanças de comportamento redutoras de risco, nomeadamente a nível de coisas tão simples como a higienização das mãos, o distanciamento, alguns cuidados que se calhar noutras ocasiões, nomeadamente no inverno, se perderam um pouco desde da última epidemia que tivemos. Queria perguntar-lhe se considera que a literacia em saúde, se tivemos aqui uma oportunidade de facto para dar um salto em frente e para conseguirmos também melhorar algum das nossas estratégias de melhoria da literacia, considera que houve progressos a esse nível? Portanto, eu sei que a questão da literacia, como referiu e muito bem, nas populações mais vulneráveis, de facto é se calhar a situação que nós mais temos que tentar combater e melhorar, mas considera que houve melhorias ao longo deste processo, que podemos ter se calhar cortado algumas etapas que poderiam demorar mais tempo se não tivéssemos passado por esta dificuldade? Obrigada pela questão, e é uma questão em si que é também bastante desafiadora. Eu gosto de pensar que terão havido melhorias, mas enquanto me estava a colocar a pergunta, eu estava-me a lembrar do exemplo das máscaras, e apesar de todas as campanhas, de todas as formas possíveis e imaginárias e até bastante boas em relação à correta utilização da máscara, quantas vezes ainda passamos por pessoas com máscara mal colocada, não é? Portanto, houve realmente aqui uma oportunidade.
Eu julgo que muitos dos problemas ou das inquietações em relação ao risco também têm a ver com, portanto, esse passado e essa base de falta de literacia numa série de áreas, das quais a mesma questão da literacia em saúde, a falta que já havia na nossa população deste conceito de contágio e de doenças infecciosas, que já estavam no nosso passado e, portanto, muito pouca gente tinha esta noção e, portanto, houve aqui, terá havido uma melhoria e pelo menos já existe digamos, como uma direção, um caminho a seguir. Mas eu, por exemplo, quando começou no início da pandemia, eu lembrei-me muito de quando começou a gripe A. Precisamente porque, como doente, como pessoa com doença autoimune, portanto, o nível de risco, e no fundo, a maior parte das recomendações eram muito idênticas em relação ao processo de contágio. A expressão é que era felizmente mais reduzida que em relação agora à Covid-19. Mas, no fundo, esse trabalho, essa aproximação de uma série de conceitos que se calhar se vão perdendo, e agora também, novamente, como também referiu na introdução, esta oportunidade da vacinação, que também era um conceito que andava com a reação em termos da comunidade, que agora se vê realmente melhor. Portanto, eu acho que houve aqui um processo, mas temos sem dúvida ainda um longo caminho e muitos desafios pela frente. Obrigada. Já agora, perguntava também ao Dr. Paulo Gonçalves, deu aqui vários exemplos e falou da questão da necessidade de haver uma melhoria contínua e de, se calhar, algumas práticas que são habituais em todos nós, de resolução de problemas, que se houve um aumento dessa profissionalização. Eu ouvi-o falar das estratégias que a sociedade fez para resolver alguns dos problemas, nomeadamente com estas parcerias, um bocadinho à semelhança também do que nós tentámos fazer, porque percebemos que as redes sociais não são tudo, por exemplo, e que precisamos de facto de melhorar, de ir através da capilaridade, através de parcerias no terreno, tendo por base o exemplo do grupo de trabalho que foi desenvolvido. Considera que houve melhorias também a nível dos sistemas, houve melhorias na resposta aos doentes, tendo em conta esses exemplos que deu, e no caso da sociedade, sentiu que isso teve efeitos no terreno? Eu não posso dizer que não houve. O que eu posso, tentando ser muito positivo. Outras dificuldades também terão sido agravadas, não é? Não, o que a pandemia trouxe foi um exacerbar de alguns dos problemas que nós já tínhamos. Não é? Porque se antigamente nós tentávamos fazer uma chamada para um serviço e demorávamos, sei lá, 10 minutos, 5 minutos, ou o que fosse, agora se demorar, muitas das vezes demorávamos mais, mas agora irrita-nos mais. Não é? E, portanto, nós passamos a ter um nível de percepção de imediatismo e da rapidez completamente diferente daquele que tínhamos há 2 anos atrás. E, portanto, eu diria que, obviamente, que isto trouxe algumas melhorias, também trouxe uma percepção da sociedade de que é possível fazer coisas de forma diferente, por exemplo, eu creio que neste momento eu vou diferenciar do que é uma telechamada, de uma teleconsulta, de uma videoconsulta, que para mim teleconsulta não serve. Videoconsulta poderemos estar a chegar a algum ponto. Portanto, eu creio que neste momento começamos a ter uma noção de que é necessário avançar para aí, porque é desnecessário fazer tanta circulação de pessoas, mas por outro lado, nós continuamos a ter algumas diferenças ou algumas dificuldades em conseguir avaliar os serviços. Isso nós não vamos, se não tivermos isso, nós não conseguimos melhorar. Hoje nós temos uma percepção muito maior porque
fomos obrigados a isso e, portanto, temos que ter essas reações e, neste momento, já conseguimos fazer isso. Obviamente que, se me pergunta, há 5 anos atrás, estamos muito melhor do que há 5 anos atrás, de certeza que sim, mas hoje, nós, durante este ano que passou, estes 14 meses, nós tivemos aqui um exacerbar em muito pouco tempo de uma série de dificuldades e claramente fomos obrigados a repensar algumas destas coisas e a fazer novas propostas. E houve essa receptividade, e ainda bem que houve, mas por exemplo, na questão da vacinação, eu continuo a achar que foi inaceitável terem-se esquecido, por exemplo, dos doentes abaixo dos 50 anos. Okay? Os doentes, alguns deles com doenças raras, ficarem abaixo de 50 anos, terem-se esquecido disto, isto não faz sentido absolutamente nenhum. Mas se pensarmos porque é que isso aconteceu, aí vamos à parte organizativa. Porquê? Porque era muito difícil identificar onde é que estes doentes estavam. Não é? E, portanto, nós precisamos, efetivamente, de mudar o modelo que temos para um modelo centrado na pessoa e não centrado nos serviços. Já agora perguntava-lhe também, em termos de preocupações que lhe chegaram, as preocupações refletiram-se também mais a nível da comunicação, da falta de conhecimento em relação também às questões da pandemia, ou as preocupações que lhe chegaram mais tiveram a ver com a resposta nos cuidados, porque de facto acaba por influenciar, uma coisa influencia a outra. O que é que ouviu mais, o que é que partilharam mais consigo? É curioso que me faça a pergunta hoje, porque se tivesse sido há 2 semanas atrás eu não lhe conseguia responder com esta clareza. Nós fizemos esta pergunta às associações de doentes. Estamos a trabalhar as respostas, mas há uma coisa que é muito clara. A grande dificuldade que nós identificamos foi nos contactos com as unidades de saúde, portanto, esse foi um, mas a maior de todas foi em relação à falta de consultas, de tratamentos, etc. Portanto, os MCDTs foi claramente a dificuldade maior. No caso da Sociedade Portuguesa de Esclerose Múltipla, porque nós aí fomos mais em detalhe, este inquérito que fizemos até agora ainda não tem esse detalhe, mas no caso da SPEM já tem. Para nós, o modelo de comunicação é difícil, não está, como é que se diz, não está facilitador, ou não está a facilitar a vida a pessoas que vivem com doença crónica, nomeadamente as pessoas com esclerose múltipla. Não sei se estou a chegar, porque às vezes falha-me a imagem, mas só para terminar, dizer que, por exemplo, esta última atualização da norma, em que inclui pessoas com determinada medicação, etc., os próprios médicos falharam. Nós tivemos que pedir apoio internacional para ajudarmos aqui em Portugal se fizesse uma compreensão melhor para que pudéssemos ser incluídos, porque nós estávamos lá incluídos. O que não sabíamos era que estávamos lá incluídos. Portanto, o que isto significa respondendo à sua pergunta, é a comunicação que não está suficientemente simples ou simplificada, ou tão simplificada quanto nós gostaríamos que estivesse. E uma vez mais, é uma oportunidade de melhoria, com certeza que sim, e contem connosco para esse trabalho. Muito obrigada. Já agora, a questão que este último comentário que fez sobre os profissionais e a interpretação da norma leva-me aqui a uma questão que eu ia já colocar também ao enfermeiro José Ribeiro Nunes, que tem precisamente a ver também com a comunicação interna. Esta é de facto, há aqui várias vertentes na comunicação, de risco e de crise, ao longo da pandemia, houve, e aliás não é exclusivo da pandemia, mas eu penso que, eu tive alguma curiosidade em ouvir o senhor enfermeiro, até porque me revi muito naquilo que apresentou, eu penso que até houve aqui foi muito similar o percurso e as dificuldades que eu senti também a nível da DGS, noutro nível, mas eu perguntava-lhe o que é que foi mais difícil, ou o que é mais difícil, se é de facto fazer a comunicação interna, ou foi mais difícil fazer a comunicação interna, trabalhar esta área, tornar a informação clara e descodificá-la para os profissionais de saúde, uma vez que de facto uma norma técnica é feita para profissionais, mas por vezes ela, obviamente, não vamos assumir que é
rapidamente perceptível, como referiu aqui o Dr. Paulo Gonçalves. Foi mais difícil fazer esse trabalho de comunicação aos profissionais de saúde, os motivar, também até para a humanização dos serviços, de que tanto falou. Foi mais difícil fazer esse trabalho ou comunicar com os doentes, de os sensibilizar para a adesão às medidas, de os sensibilizar para que continuem a ir aos serviços, por exemplo, como nós sabemos que houve um enorme receio da população em manter as rotinas que tinham em termos de saúde. O que é que considerou mais desafiante neste percurso? Está sem som. Considerando que estávamos perante uma situação de incerteza e medo, os desafios existiram nas duas perspectivas. Agora que nós estivemos muito mais focados na questão interna e na comunicação interna e no envolvimento das pessoas em determinada fase, e em outra fase, numa outra fase, estivemos muito direcionados para o exterior, ou seja, nós estive a níveis diferentes. Aquilo que eu lhe posso dizer, pela minha experiência, foi, para nós, tornou-se um pouco mais fácil lidar com, por exemplo, a situação da ameaça, da diminuição de EPIs, ou de poder existir a falta de disponibilidade de EPIs. Por exemplo, o que nós fizemos foi uma equipa 24 horas por dia, com, uma vez que tínhamos o Kaizen na instituição, com estoques no serviço, com uma gestão direta da logística e por outro lado, 7 dias por semana, 24 horas por dia, um elemento de coordenação com um número direto em que dava este apoio. Por exemplo, comunicar isto e significa tirar o medo da falta de EPIs. Por exemplo, já na segunda vaga foi preciso comunicar muito sobre a questão da variabilidade de disponibilidade de recursos humanos, porque o número de profissionais ausentes com isolamento profilático e com Covid positivo foi de tal forma elevado que era preciso que as pessoas percebessem esta oscilação, esta alteração e como é que nós estávamos a resolver. Ou seja, havia aqui uma estratégia de comunicação prévia, dizer, estamos a tomar estas medidas, mas ainda temos mais estas para tomar a seguir. Estamos a fazer isso. Claro que a primeira vaga era de semana a semana, permitia um ritmo diferente de informação. A segunda chegou a um ponto quase que sobrepunha proatividade com reatividade. E é aqui que eu acho que está a maior dificuldade na comunicação interna, é aqui neste ponto, é na segunda vaga, e é neste ritmo, nesta alteração de variabilidade de risco, na operacionalização de evolução em número de internamentos, em número de serviços, em número de profissionais, próprio do crescimento, e comunicar isto, e ao mesmo tempo comunicar também que tínhamos estratégias para esta variabilidade de recursos humanos. E foi muito difícil as pessoas perceberem isto, porque sentiram que a qualquer momento poderia a situação ficar em descontrole. Vivemos, no caso da região de Val de Sousa, viveu momentos muito difíceis, porque nas duas vagas foi aí que tudo começou. Vivemos uma intensidade, tivemos que ter uma elasticidade na organização muito grande. Agora, penso que a nossa mais-valia foi o facto de ser uma instituição que, por exemplo, só na área de enfermagem nós temos mais de 60 e tal projetos inovadores. Temos mais de 100, ou seja, as pessoas já sabem, trabalham muito a mudança, trabalham muito a inovação, trabalham, há uma matriz de projetos e as pessoas já fazem aquilo com muita rotina. O projeto de humanização, temos um projeto de humanização com vários eixos e, portanto, dizer assim, agora para esta situação nós vamos adotar este projeto e a videochamada para os estudantes poderem estar a falar com as famílias, vamos ter que adotar a visita orientada ou acompanhada, vamos ter que alterar no circuito de entrega de roupas e recepção de roupas para os familiares, vamos ter que alterar a forma de comunicar com as famílias, porque as famílias não vão estar presentes àquela hora que habitualmente estavam para poder falar com a equipa, falar com os profissionais, vai ter que haver aqui momentos ao longo do dia de contactos, e isto tornou-se fácil, tornou-se fácil, porque as pessoas já estavam disponíveis e estavam
quando nós analisamos, nós fomentamos muito, quer no fim da primeira vaga, quer no fim da segunda vaga, fomentámos muito entrevistas dos profissionais, muito mesmo. Nós próprios falámos com a comunicação social e antes que eles nos pedissem este tipo de entrevistas, nós disponibilizávamos para que as pessoas pudessem intervir. Estas entrevistas são reveladoras do envolvimento, do empenho, do profissionalismo, da dedicação e da compreensão de todo o processo, mesmo referindo momentos de grande dificuldade e de grande... para percebermos também isto, agora gostava também de partilhar isto, que é em plena pandemia, em grande dificuldade na área dos cuidados intensivos, porque nós passamos de 6 camas para 26 camas e, portanto, de um serviço tivemos 4 serviços de cuidados intensivos, a urgência com quase 800 episódios de urgência em alguns dias, portanto, em 24 horas, e passar de 78 camas estavam destinadas, porque seria o nosso limite para doentes com Covid positivo, nós estivemos 2 semanas em cerca de 235 doentes internados e pedimos, depois, a dada altura, colaboração com outras organizações, tornou-se a rede e foram à volta de 300 doentes que foram para outras instituições nessa fase. Foi algo muito, muito, muito difícil. Mas, mesmo nestes contextos, a comunicação existiu. Penso que houve aqui correspondente ao tal momento do sentimento que as coisas podiam mudar e podia-se perder o controle da situação, e que foi a questão da comunicação externa, a forma como comunicávamos crise e como fazíamos gestão de risco. Ou seja, a dada altura, nós estávamos a dar uma informação que estávamos a fazer o máximo possível e pedíamos colaboração, e os profissionais já estavam a sentir no terreno uma grande dificuldade compreensível e estavam a sentir que de um dia para o outro o limite já tinha passado há muito. Portanto, estávamos já numa fase de muito mais próximo da reatividade do que propriamente aquilo que tínhamos andado sempre a fazer e que as pessoas estavam habituadas em gestão proativa. E essa altura é a altura... Terminar, Sr. Enfermeiro. Essa altura é a altura que começa as coisas a complicar do ponto de vista de comunicação, porque os profissionais começam a comunicar o seu estado de espírito, as condições já estavam no exercício e a dificuldade, e ao mesmo tempo a comunicação social, em vez de sermos proativos, nós irão em conta da comunicação social começa a pedir justificações para as diversas situações. Essencialmente, naquilo que posso salientar, o resto eu acho que é dentro da normalidade, contar com os doentes. Houve só 3 coisas telegráficas. Houve sempre um cuidado de contactar todos os doentes crónicos e ir fazendo telefonemas para evitarmos que estes doentes tivessem que vir à urgência. Tivemos sempre, todas as consultas agendadas foram feitas feitas por, como há pouco foi referido, a teleconsulta, que não é a videochamada. E, portanto, as coisas foram sendo minimizadas e foram sendo ultrapassadas. Bem, muito obrigada. Eu tinha aqui muitas questões para colocar, o nosso tempo está esgotado. Se calhar eu vou passar a palavra ao professor António Santos para fazer o encerramento desta sessão. Muito obrigado. Pronto, mas também um encerramento muito simples, porque desta vez nós tivemos aqui todas as funcionalidades de uma tecnologia destas para esta videoconferência, para este webinar, estiveram bem coordenadas e bem suportadas, e penso que todos os intervenientes puderam, de facto, hoje estar à vontade para transmitir não só o que planearam, como inclusivamente para responderem às questões que a senhora doutora Diana Mendes trouxe ou preparou entretanto, e que foi importante para salientar aspectos
da comunicação de risco em saúde que se viveu e experimentou. Ficou aqui muito, muito evidente a experiência vivida. E eu até acho, isto agora vou obviamente depois partilhar com a direção e com a da APDH, há aqui muitos elementos que não se esgotaram, mesmo de toda a experiência, e que vale a pena, se calhar, experimentar outras alternativas de comunicar sobre isto. Não digo só do ponto de vista da comunicação verbal, assim, num ambiente de conversa, não, mesmo até há aqui registros que são importantes na voragem deste tempo que temos vivido. Nós não temos isto em forma de documentação para memória futura. Isto valerá muito a pena. Pronto, mas aproveitava então para, encerrando, agradecer muito todo este empenho, todos os intervenientes, até inclusivamente sabemos que nesta altura é uma altura de muita sobreposição de iniciativas e assim, mas foi uma espontaneidade tal da vossa parte, desde logo corresponder ao convite, logo no primeiro minuto, não foi preciso pensar, ninguém pensou, toda a gente de imediato acedeu, e a PDH sente-se muito reconhecida convosco. Doutora Diana Mendes, agradecemos-lhe muito esta forma muito metódica de não só abrir os trabalhos e, obviamente, também trazendo a sua contribuição e a experiência da Direção-Geral. A Direção-Geral da Saúde tem sido, obviamente, e tinha que o ser, a força motriz da comunicação de risco, não é? Depois, obviamente, com todos os braços espalhados por todo o país, que são as autoridades de saúde locais. E devo-vos dizer, na perspectiva daquilo que é a minha própria experiência de estar numa instituição que teve sempre, em momentos críticos, a prontidão da Autoridade de Saúde Pública local, isto não é visto, mas isto é muito sentido, é muito sentido. Houve controlos de surtos feitos com um reconhecimento muito imediato, com um acompanhamento permanente. A experiência, por exemplo, que nós tivemos, um surto identificado, o número de casos com que começou foi o número de casos com que acabou, não houve mais. O que quer dizer que a entrada da Autoridade de Saúde no controle do surto foi de uma eficácia a toda a prova. E obviamente aí também essa comunicação de risco de emergência direta, em situação concreta de controle de um surto, é de muito valor. Portanto, aos representantes das associações de doentes, não deixo de referir que também aqui, de forma muito evidente, esteve presente todo um exercício de cidadania. E na comunicação de risco de emergência, o exercício de cidadania é intrínseco. É intrínseco. Ele nunca está fora, está sempre presente também. Pronto, pela parte dos serviços de saúde, daquilo que foi o espelho de uma experiência vivida, neste caso no hospital da região de Val de Sousa, afinal foram lá que foram identificados os primeiros casos, ou melhor, geograficamente eram de lá, a identificação foi com certeza feita no outro hospital, não é? Tanto no primeiro momento como no segundo, mas foi um cenário muito vivo que esteve aqui bem apresentado e que relevamos muito. Muito obrigado por esta oportunidade. Provavelmente não vos deixamos, está bem? Comunicar em saúde é muito importante e estas duas experiências, tanto a sessão anterior, mesmo não tendo ocorrido bem como nós gostaríamos, valeu a pena e esta, claramente, acho que estamos muito compensados. Eu até
também vos reconheço muito esta adesão a um reencontro, mesmo não tendo sido muito bem sucedido o primeiro momento, e agora fomos recompensados. Desejo a todos bom fim de semana, muito obrigado, e em nome da PDH, muito reconhecidos e agradecidos pelo vosso empenho. Uma boa tarde para todos. Tá, obrigado. Boa tarde. Obrigada. Boa tarde. Obrigada.